Salve galera, bem-vindo ao canal do Sem Reprova. Hoje a gente vai estar realizando o exercício de Química da segunda fase da FUVEST de 2016. Então eu vou ler o exercício, vocês podem acompanhar ele pela tela e vamos nessa. Águas que apresentam alta concentração de íons Ca2+, ou Mg2+, dissolvidos são chamados de águas duras. Se a concentração total desses íons for superior a 100 mg por litro, tais águas não podem ser utilizadas em tubulações de máquinas industriais. Devido à obstrução dos tubos causada pela formação de sais insolúveis contendo esses íons, um químico deverá analisar a água de uma fonte isenta de íons Mg2+, mas contendo íons Ca2+, para verificar se é adequada para o uso em uma indústria. Para tal, uma amostra de 200 ml de água dessa fonte foi misturada com uma solução de carbonato de sódio, Na2CO3, em quantidade suficiente para ver reação completa. O sólido formado foi cuidadosamente separado, seco e pesado. A massa obtida foi 0,06 gramas. Na letra A, escreva a equação química na forma iônica que representa a formação desse sólido. Na letra B, a água analisada é adequada para uso industrial? Justifique, mostrando os cálculos. E o exercício fornece as massas molares dos elementos químicos envolvidos. Então, o que eu preciso para conseguir resolver esse tipo de exercício? Primeira coisa é saber os íons envolvidos na reação do sólido formado. Então, eu vou ter minha solução, no qual vai ser adicionado Na2CO3, que vai liberar os seguintes íons: Na+, mais CO3 menos 2. Eu vou ter 2 Na+. Então essa é a reação de dissociação desse sal em água, e esses são os íons gerados. Então na presença do Ca2+, qual desses íons vai reagir? Obviamente, como o Ca é positivo, 2+, né, ele vai reagir com o CO3, que é negativo. E com isso vai formar o sal CaCO3 sólido, que é o sal em questão. Que o exercício fornece a massa, né, de 0,06 gramas desse sal aqui. Então, na letra A ele pede para escrever a reação na forma iônica de formação desse sólido. Então, é Ca mais 2 mais o ânion CO3 menos 2, formando CaCO3 sólido. Aqui, se quiser, está aquoso, né? E aqui está aquoso. Então, essa é a reação na forma iônica. Então aqui está respondida a letra A. Na letra B, o exercício pede: a água analisada é adequada para uso industrial? Justifique mostrando os cálculos. Então, a concentração máxima de um desses íons é fornecida como 100 mg por litro. Ou seja, se tiver mais do que 100 mg por litro desses íons Ca2+, ou do Mg2+, ou da somatória dos dois, a água não vai ser adequada para uso industrial. Então a gente tem que achar a concentração a partir do sal formado, certo? A gente tem que... Então a concentração real vai ser a massa do Ca mais 2, já que o exercício nos diz que não existe Mg mais 2 nessa solução, dividido pelo volume da solução, certo? Assim a gente vai achar a concentração real. O volume da solução é 200 ml, é fornecido, certo? 200 ml. E a gente sabe que a gente obteve uma massa de 0,060 gramas, só que não do íon. A gente obteve isso do sal, do CaCO3. Então, dessa massa aqui,
que é efetivamente a massa do íon, do Ca2+, porque é ela que a gente vai usar para conseguir fazer a conta da concentração real. Então, o nosso objetivo é determinar quanto daqui é massa do Ca+2, quanto desse 0,06. Então, vamos lá. A gente pode pegar a fórmula CaCO3, certo? Essa é a fórmula do sal. Então, a gente tem que conhecer a massa molecular disso aqui, que vai ser a massa do cálcio, a massa do carbono, mais 3 vezes a massa do oxigênio, e todas essas massas é fornecida, vocês podem consultar na tabelinha. Então vai ficar 40 mais 12 mais 3 vezes 16. Então essa massa aqui é de 100 gramas por mol. Pode ser interessante já a gente transformar isso aqui em miligrama, porque o exercício nos fornece a concentração máxima em miligrama, então a gente vai ter que comparar com essa concentração aqui que está em miligrama por litro. Então vamos transformar essa massa aqui do sólido em miligrama, quer dizer. Então a massa em miligrama vai ser 60 miligramas, né, desse sal de CaCO3 sólido. Beleza? Então, nesses 60 miligramas do CaCO3, a gente tem uma quantidade X em miligrama de Ca+2. E pela fórmula, a gente sabe que em 100 gramas desse sal, a gente tem, qual que é a massa do cálcio? 40, né? Então é 40 gramas de Ca+2. Como é proporcional, resolvendo essa regra de 3, a gente vai conseguir achar quanto que a gente tem desse íon Ca+2. Então X aqui vai ser 40 vezes 60 dividido por 100. Implica que X é igual... Aqui pode cortar esse com esse, pode cortar esse com esse. 24 miligramas de Ca+2. Agora a gente tem a massa desse íon. Com isso a gente consegue, e tem o volume da solução, 200 ml. Então com isso a gente consegue achar a concentração. Então a concentração aqui, real, né, vai ser 24 dividido por 200 ml. Só que como a gente quer em miligrama por litro, vamos transformar 200 ml em litro, que dá 0,2. Então aqui vai ser 0,24 24 dividido por 0,2. Então a concentração real vai ser igual a 120 miligramas por litro. Então, obviamente, essa água não é adequada para uso industrial, sendo que a concentração máxima podia ser de 100 mg por litro, e a gente encontrou de 120 mg por litro nesse caso, então ela não é adequada para uso industrial. Então, a gente chegou ao fim do exercício. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe o canal nas redes, para que o canal Sem Reprova possa crescer aí e ajudar os seus colegas. Agradeço e até mais.